Graça, amor e paz, amém? Queridos, é a primeira, a segunda, a terceira, o temor vem. Amém? Glória a Deus. A irmã Maria, quando a irmã Maria me convidou, né? A irmã Maria Vilela, ela está trazendo a palavra no dia de hoje. E hoje, como o culto é direcionado pela intercessão, queridos, e eu fiquei falando para Deus, falei, ai Senhor, e agora, né? Que mensagem, né? Que mensagem levar? E Deus me deu uma direção. Desde o dia que a irmã Maria me convidou, queridos, o Senhor já foi falando ao meu coração. Amém? Graça, amor e paz. Boa noite, quem está, né, em casa, no seu lar. Que o Senhor continue aí abençoando. Amém? Amém, queridos? Vamos orar? Glória a Deus. Pode ficar sentadinho mesmo, do jeito que vocês estão. Amém? Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai querido, nós louvamos ao Senhor, Jesus. Te agradecemos, Pai amado, por esse momento, Deus. Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue, Paizinho amado, tratando, Senhor, sobre as nossas vidas, Jesus. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abra o nosso coração, Pai amado, para que nós possamos, Senhor Jesus, ouvir, para que nós possamos guardar a Tua palavra, Deus querido. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor queira falar conosco, Pai. E que a presença do Teu Santo Espírito continue conosco, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema, queridos, que eu coloquei aqui, todos nós, né, como direcionado à intercessão, então, mas todos nós somos intercessores, né? Todos nós precisamos ser intercessores, tanto dos nossos lares como, né, aonde nós estivermos, nós temos que interceder em favor de algo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se eu falei, queridos, para vocês, graça, amor e paz, boa noite. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando, queridos, a primeira, a segunda, a terceira, nós, né, dá uma tremidinha, mas amém. Glória a Deus. Eu não entendia, querido, esse nervosismo, né, um pouquinho. Aí depois a pastora Vânia foi me ensinando, que é o temor de Deus, né? Quando nós estamos aqui em cima, nós temos respeito, o que nós vamos falar. Então, há o temor de Deus sobre os nossos corações, né? Com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, não repara não, queridos. Às vezes, né, sai uma palavrinha aí meia faltando um S, mas amém. O Senhor está presente, amém? Qual a importância da oração intercessória, queridos? Amém? Eu busquei lá no dicionário o significado de intercessão. E o significado diz assim: ato de intervir em prol a outros ou uma petição, né? E o dicionário Marli, eu, dei uma acrescentadinha. Algo que depende da nossa fé, tornando-nos mediadores espirituais. Amém, queridos? Nós vamos, a nossa jornada aqui vai ser em Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 ao 33. Nesse contexto, querido, nós vamos ver Deus decide acabar com Sodoma e Gomorra. Amém? E aí, queridos, aqui nós vemos o diálogo de Abraão, né, com Deus em relação à destruição dessas duas cidades. Essas duas cidades, querido, entrou no ápice da maldade. Era muita perversidade, muitas coisas ruins, né? E Deus decide acabar com essas duas cidades. E aí, queridos, Abraão, então ele intercede por essas cidades, né? Pelo povo ali. Tá?
Então vamos lá. Vamos ler aqui? Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao 33. Diz assim. Opa. 23, aqui. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui, queridos, nós, diante dessa narrativa, eu encontrei alguns pontos, né? E eu gostaria de destacar algum desses pontos. O primeiro, o intercessor tem que ter relacionamento com o próprio Deus, através da intimidade, tornando uma unidade com Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, queridos, vem a igreja e com os irmãos. Amém? Gênesis, logo no início, lá do capítulo 18, do versículo 1, diz que o próprio Deus apareceu a Abraão. E ali começa já esse diálogo entre a conversa, de Deus com Abraão. Amém? Segundo ponto, o intercessor tem que ser insistente, persistir em oração. Amém, queridos? No texto, Abraão é repetitivo com Deus, né? Ele começa a falar: e se houver 50, o Senhor destruirá a cidade? E se houver 30? E se houver 20? Olha só o contexto, né? Então, Abraão ele vai insistindo com Deus. Ele vai falando com Deus, insistindo, e Deus responde a ele: olha, se houver, não destruirei. Mas a perversidade dessa cidade, queridos, era tanta que Deus, acaba tendo uma decisão. Mateus, capítulo 18, do versículo 18, diz assim, não precisa abrir, tá?
Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Terceiro ponto, queridos. O intercessor tem que ter paixão por almas. Amém? A nossa oração, queridos, ela será em favor às pessoas. A oração do intercessor tem que ser em favor às pessoas. Então tem que ter paixão por almas, queridos. Não tem como eu ser uma intercessora, não tem como eu ser alguém que de oração, se eu não gosto de pessoas. Ah, Marli, tem pessoas que não gostam de pessoas? Tem. Tem pessoas. Sodoma e Gomorra, queridos, eram cheios de pessoas maldosas. E nós não estamos muito distante. Amém? Quarto ponto, queridos. O intercessor deverá afirmar a aliança, primeiro com Deus, aí com o pastor da igreja, tá? E com o líder, da intercessão. E aí, sim, queridos, com os outros, líderes de outros grupos, precisa ter esse relacionamento. Por quê, queridos? Porque a igreja ela precisa caminhar numa única visão. A visão que vem de Deus, pelo pastor e pela liderança. Não tem como o intercessor ou a liderança do intercessor estar longe do pastor, ou seja, vai dar alguma coisa contrária, certo? Não vai ter a mesma visão. As orações vão ser diferenciadas. Amém? Deus, querido, muda o nome de Abrão para Abraão. Se torna pai de multidões. Olha só, queridos. A missão de Abraão era a salvação. Quando Abraão fica questionando ali Deus, os 30, os 20, será que se aumentar mais 25? E aí? Deus destruirá? Esse era o clamor de Abraão, queridos. Esse era a intercessão de Abraão pela salvação do povo. Só que a perversidade nesse local era tanta que Deus não estava encontrando, parecia que ninguém, Ninguém. Amém? Quinto ponto, queridos. O intercessor tem que colocar-se na brecha, em posição de vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Saiba, queridos, o intercessor, ele tem que saber quem ele leva para a guerra. Vou contar um exemplo, queridos, dá tempo. Estou no horário ali. Certa vez, quando nós estávamos na outra igreja, a liderança na época era chamado Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Ela chamou alguns líderes, de grupos, para que nós pudéssemos fazer uma visita em um lar que estava com um problema espiritual muito, bem grave, queridos, bem grave. E nessa época eu já trabalhava com juniores,
Eu trabalhava junto com a pastora Vânia, com os juniores. E aí nós fomos até essa casa. Uma pessoa, queridos, do louvor, eu acho que eu até contei já esse exemplo num bate-papo de louvor, né? A Dani acho que se lembra. Uma pessoa do louvor, queridos, tinha uma voz, né, abençoadíssima. Quando essa menina cantava, entrava na alma da gente, sabe? Uma menina abençoadíssima. E ela decidiu ir, ela foi também. Chegou lá, queridos, nós estávamos, né, intercessão de ali, guerra. E de repente, queridos, na hora que manifestou-se, né, a pessoa, nós estávamos repreendendo da vida daquela família. Era uma situação bem complicada, a família toda bem, né? Mas glória a Deus que essa família hoje está na presença de Deus, foi toda convertida. E aí, queridos, essa pessoa do louvor, ela começou a gritar no momento da repreensão, né? Ali, sobre o domínio de Satanás daquelas vidas. E a pessoa, ela se desequilibrou, começou a gritar e a chorar. E aí, queridos, nós não sabíamos se nós dávamos ênfase para a família ali que estava, né, precisando daquele momento de libertação, ou se acudia a pessoa do louvor. Aí, no momento, né, a líder ali da batalha espiritual da época, eu achei muito sábio dela. Ela disse, olha, leva ela embora, né? Leva ela embora. Ela não tem como ficar aqui. E aí levaram, uma pessoa foi, levou ela embora. E nós continuamos ali guerreando, querido, em favor daquela família. Aquela família praticamente nós demoramos, foi mais ou menos uns 6 meses, querido, para que toda a família fosse liberta. Mas era uma ação assim muito forte mesmo. Glória a Deus que essa família está bem firme na casa de Deus, amém? Então, queridos, o intercessor ele tem que saber quem ele leva para a guerra. Não é porque todos nós somos da igreja, mas, queridos, tem pessoas que não têm a mesma visão, né? E acaba se perdendo no meio do tempo. Amém? Provérbios 24, do versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? O intercessor, querido, ele precisa ser vigilante. Em qualquer situação, né? No compartilhamento de um pedido de oração. Se eu chego no intercessor, né? Ou até nós temos esse, vamos dizer assim, nós temos também esse dom conosco da intercessão, né? Se alguém chega em nós e pede uma oração, queridos, está pedindo para você, não está pedindo para a igreja toda. Né? O intercessor ele tem que ser vigilante, tomar cuidado, compartilhamento, querido, pessoal. Porque se fosse assim, queridos, ele pedia para o pastor Rafael colocar o pedido aqui, para todos lerem, né? E saber. Amém? Então tem coisas, queridos, que são muito íntimas. E o intercessor precisa ter esse elo, né? Da responsabilidade. Amém? Cada um, queridos, tem uma função na igreja, né? Cada um. Uns são diáconos, outros são líderes, outros cuidam de crianças, né? Tem o pastoreio. Cada um tem a sua função. Mas nem todos, né? Tem a graça da intercessão.
por isso que Deus levanta aí os intercessores, os apaixonados por oração mesmo, né? Amém? Porque precisa, queridos, ter essa paixão. Amém? Cuidado para não ser um manipulador de oração, onde vê aquilo que Deus não vê. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e fiquem vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não seja um intercessor de juízo, dando a sua sentença, queridos. Amém? Ah, o fulano não tem jeito, não. Opa! Somos intercessores. Nós temos que ter fé. Amém? Certa vez, queridos, olha o que aconteceu comigo. Certa vez, eu já era líder de juniores. E eu tinha, aliás, tenho maior paciência, sabe, de conversar com as crianças. Eu amo, de ouvir. Hoje, queridos, eu tive um dia assim, eu ganhei o dia, vamos dizer assim. 2 pequenininhas onde eu trabalho, chegou em mim e falou: tia, eu sei cantar, você quer ouvir? Mais ou menos de uns 7 aninhos. Aí eu disse: eu quero, E elas cantaram um louvor, Dani, precisa de ver que coisa mais linda. Cantaram o louvor todo, quer dizer, eu achei que elas iam cessar pela metade, mas não, cantaram todo, E eu achei tão lindo aquilo. Falou: Senhor, Deus foi falando, querido, foi falando. Amém? E aí, queridos, quando as mães dos juniores, eu tenho mães aqui, da época, dessa época que as meninas hoje são mocinhas já, de 18, 19, 20, Tem umas que já até casaram. E aí, as mães falam: Marli, minha filha, está dando um probleminha, tem como você aconselhar? Tem como você conversar? Claro, irmã, vamos lá. Chamava a pessoa, o junior, conversava ali, falava: olha, o que está acontecendo? E aí eles falavam, a gente orava, a gente intercedia por eles, por aquela situação. E aí, queridos, olha só. Eu tenho um sobrinho, hoje ele tem 23 anos. Na época ele tinha mais ou menos 10 anos. Esse menino, queridos, ele pegou uma birra de mim. Uma birra. E a minha irmã estava passando um momento nessa época de separação. Então, minha irmã estava muito assim, fragilizada, e eu dando todo o suporte, todo o apoio. Então, a minha irmã ligava: vamos não sei onde comigo? Vamos. Vamos. Você vem aqui em casa? Vou. Sabe, aquele cuidado todo. E todas as vezes que eu ia me encontrar com a minha irmã, quem estava lá, de prontidão? O meu sobrinho. E aí, queridos, eu falei assim: mas ele vai? Vai. E o menino já olhava para mim com cara feia. Só, queridos, que eu estava sem discernimento o que estava acontecendo. E aí eu falava para minha irmã, a gente sempre discutia, sempre acabava discutindo, E eu falava para minha irmã: você não dá uns tapas nesse menino, olha, esse menino só apronta, esse menino parece que você não enxerga o que esse menino faz, esse menino só faz birra. Espera aí, queridos, alguma coisa, Eu tinha paciência, maior amor com os da igreja, mas com a da minha família, E aí, queridos, certo dia, nós tivemos uma briga bem feia, eu e a minha irmã. Mas as nossas brigas eram assim, a gente brigava, mas no outro dia já se falávamos. Mas foi uma briga bem feia. E o motivo, aquela criança. E no outro dia, minha irmã falou assim: olha, eu fui convidada para ir numa igreja, você vai comigo? Era um sábado. Eu falei assim: vou. E fui. Quando a minha irmã foi buscar, foi me buscar na casa da minha mãe, nessa época eu morava com a minha mãe. Quando a minha irmã foi me buscar, quem já estava de prontidão dentro do carro, no banco da frente?
o meu sobrinho, aquela criança. Aí, queridos, nós fomos. Chegamos na igreja, sentamos ali, houve o louvor. Quando o pastor pegou a palavra, ele nem começou a pregar, queridos. Ele já olhou para mim e disse, para mim e para minha irmã, vocês duas são irmãs. Nunca havia visto aquele pastor. Vocês duas são irmãs. Sim. Até então, querido, tudo bem, porque nós duas éramos meio parecidas. Somos, né? Bem parecidas. Sim. Ah, vocês brigam muito, não é? Sim. E o rosto já começa a ferver, né, queridos? A ferver. E aí, queridos, né? Daqui a pouco o pastor falou assim, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Aí ele me chamou eu e minha irmã, nós fomos. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, vem aqui você. Você é líder de juniores, não é? Queridos, eu nunca havia visto aquele pastor. E aí quando ele disse isso, queridos, eu olhei, queridos, sim. E vocês brigam muito por causa desta criança. E eu, queridos, envergonhada, sim. E aí nós já começamos a chorar, né? E aí aquele pastor, ele disse, olha, vocês nunca mais vão brigar. Daqui para frente, o relacionamento de vocês nunca mais vai ser uma bênção. E até hoje, queridos, é uma bênção. Porque eu não estava discernindo aquilo que eu precisava, queridos, interceder. Que não era o que a criança, mas o que estava agindo na criança. E Deus, querido, confronta o que precisa ser confrontado. Mesmo que a gente se faça, né, de esquecido, mesmo que a gente não tenha esse discernimento, Deus, Ele mostra. Amém? Como fazer uma intercessão, né, onde Deus possa ouvir, queridos. Sentindo a dor do outro. Olha Abraão. Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer, perdoa o meu atrevimento. Continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas. A preocupação de Abraão pelas pessoas. Amém, queridos? E o que eu achei bonito aqui dessa história, né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não destruiu? Mandou fogo, né? Não destruiu, pastor? Mas Deus guardou os parentes de Abraão. Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Deus guardou. Olha a eficácia, queridos, da intercessão. O quão é importante, queridos. Nós intercedermos pelos nossos familiares, nós intercedermos pela nossa igreja, nós intercedermos, querido, em favor até mesmo do nosso trabalho. Sabe aquele momento, queridos, esses dias, eu fui lavar a louça, né? E daqui a pouco caiu um prato, daqui a pouco escorregou um copo, daqui a pouco eu fui guardar no armário, desceu tudo a minha compra, querido. Eu falei, Senhor, misericórdia. Falei, não, peraí, alguma coisa que está errado. E eu já fui, querido, já peguei o óleo ungido e falei, não, eu repreendo, em nome de Jesus, sai daqui. O meu lar pertence ao Senhor.
Às vezes, querido, nós precisamos desse entendimento, sabe? Uma coisinha que não é nada, a gente precisa, em nome de Jesus, interceder, orar. Amém? Para que nós, queridos, possamos ter esse entendimento de como Deus cuida de nós. Eu acho muito importante o momento da oração, que o pastor aqui faz aos domingos, em relação à família. Sabe, queridos, um dia eu estava aqui no culto e a minha mãe, quando a minha mãe ainda não era, ela não ainda era portadora, não ainda tinha, eu não fui diagnosticada com Alzheimer. A minha mãe, ela estava na avenida, lá na Cruz Preta, para quem conhece, e um caminhão, no momento qual nós estávamos orando, intercedendo pelos nossos familiares, um caminhão freou em cima da minha mãe. E o Senhor cuidou. Aquele momento, o Senhor, queridos, proveu até uma pessoa que levasse a minha mãe até a casa dela. Então, olha a importância da intercessão, da oração intercessória em favor dos nossos familiares, da nossa vida. Amém? E Deus abençoa, queridos. Deus abençoa as finanças. A gente tem que orar, sim. Não é pecado, pastor? Interceder pelas finanças? Não é pecado, não, queridos. 1 João capítulo 5, versículo 14, versículo 15, amém? Esse eu gostaria que vocês abrissem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, amém? Diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Deus, queridos, Abraão ficou ali intercedendo para que Deus não destruísse a cidade. Mas Deus destruiu a cidade, era a vontade dele. Amém? Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Quantas bênçãos, queridos, vocês têm recebido pela intercessão? Pela intercessão aqui dos nossos amados irmãos, que fazem parte dessa intercessão abençoada. Quantas bênçãos, nós recebemos, queridos, por alguém que está intercedendo por nós, que nós nem sabemos. Olha a importância da intercessão. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu sou muito grata aos irmãos aí da intercessão. Sabe, queridos, um dia eu fui passar aqui, não foi aqui, foi na outra, lá embaixo, lá na Golfinho. E eu fui passar pela intercessão das pessoas que estavam à frente intercedendo. E eu tentei fugir de uma pessoa. Olha, queridos, olha só. Eu falei, ai, Senhor, não queria que essa pessoa me ungisse, não. Falei, falei, eu acho que eu vou dar, vou tentar ir por ali. E os diáconos, eles vão organizando, Onde eu parei, queridos? Na pessoa. Eu falei, ai, Deus, amém. A pessoa me ungiu, eu saí, sentei, e o Senhor falou assim: eu é quem abençoo. Cuidado, queridos, com os pensamentos.
Deus é quem dá a bênção dele. Os intercessores são instrumentos de Deus. E é através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos, que nós somos abençoados pela vida deles. Amém? Glória a Deus. Irmã Maria, eu queria que a Dani cantasse uma musiquinha aqui. Pode? É bem rapidinho. Ó, eu não passei do horário. Tá? Pode, pastor? Amém? Ô, Dani, bora lá. Nem que for a capela, hein, Dani? Sabe aquela música, Dani, que diz assim, ó: sobre tua vida vou profetizar. Só que eu gostaria da participação de todos, hein, queridos? Você vai pegar na mão do irmão, amém? E você vai interceder, querido, profetizando através dessa música. Nenhuma maldição te alcançará. Olha Abraão, queridos, tenho certeza que Abraão ficava ali em vigilância. Oh, Senhor, oh, Deus, muda, Senhor, muda a história, muda a história. Deus destruiu, queridos, mas Deus cuidou da família. Às vezes, queridos, nós vamos orar, pessoas vão interceder por nós, e às vezes nós vamos receber um não de Deus. Mas Deus continua cuidando de nós. Eu tenho experiência, prova viva, queridos, do não que eu recebi de Deus. Mas estou aqui. Amém? Glória a Deus. Os meninos E aí, podem Dani? pegar ali assim, porque eles conhecem É? também. Tá bom. Conhecem. Enquanto isso, a igreja vai dando glória, né? Amém. Vai Glória a Deus. bendizendo, Vou colocar engrandecendo em ao pé, queridos. Senhor. Vocês vão participar, hein? Aleluia. Vai participar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Maria Vilela. Pastor Rafa? A gente pode ir ensaiando já com eles, né? Não vai tardar, Cristo há de voltar. Não vai tardar, e veremos Jesus. Não vai tardar, Cristo há de voltar. Não vai tardar, e veremos Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você